Durante um período de 2 semanas em agosto de 1936, a ditadura nazista liderada por Adolf Hitler acolheu os Jogos Olímpicos de Verão, escondendo temporariamente as suas tendências racistas e militares. Nessa ocasião, o regime reduziu as suas políticas antissemitas e planos de expansão territorial, aproveitando os Jogos para apresentar uma imagem de uma Alemanha pacífica e tolerante perante muitos espectadores estrangeiros e jornalistas. No entanto, as organizações atléticas e olímpicas dos Estados Unidos e de outras democracias ocidentais perderam a oportunidade de boicotar os Jogos Olímpicos de 36, o que, de acordo com alguns observadores da época, poderia ter desencorajado Hitler e fortalecido a resistência internacional contra a tirania nazista. Após o término dos Jogos, a Alemanha continuou sua política expansionista e perseguição aos judeus e outros inimigos do Estado, culminando na eclosão da Segunda Guerra Mundial e também no Holocausto. Fica até o final, pois vamos ver os principais acontecimentos e também o icônico boicote das Olimpíadas daquele ano. Em 1931, o Comitê Olímpico Internacional escolheu Berlim como sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, marcando o retorno da Alemanha à comunidade mundial após seu isolamento devido à derrota na Primeira Guerra. 2 anos depois, Hitler assumiu o cargo de chanceler da Alemanha, transformando rapidamente a democracia frágil do país em uma ditadura de partido único que perseguiu judeus, ciganos e outros oponentes políticos. As autoridades nazistas também buscaram controlar o esporte, usando imagens esportivas alemãs para promover a ideia de superioridade racial e proezas físicas arianas. Isso envolveu a idealização da força física dos atletas, enfatizando traços faciais considerados arianos como parte da ênfase do regime na aptidão física, vista como necessária para o serviço militar. Um total de 49 nações participaram nas Olimpíadas de Berlim, contra 37 em 1932. 5 nações fizeram sua primeira aparição olímpica oficial nesses Jogos. Eram eles Afeganistão, Bermudas, Bolívia, Costa Rica e Liechtenstein. Aqui nesse mapa, conseguimos ver as nações participantes pela primeira vez mostradas em azul e as restantes em verde. Esse outro mapa aqui nos mostra o número de atletas presentes dos respectivos países participantes. Podemos ver em especial que os Estados Unidos têm uma contagem bem significativa e vamos ver muito bem o porquê disso nesse vídeo. Em abril de 1933, uma política de apenas para arianos foi implementada em todas as organizações esportivas alemãs, excluindo sistematicamente judeus e ciganos das instalações e associações esportivas alemãs. Isso levou à exclusão de atletas judeus, como o boxeador Erich Seelig e o tenista Daniel Prem da premiação em eventos esportivos alemães. Mesmo atletas de classe mundial como a saltadora em altura Gretel Bergmann foram expulsos dos seus clubes e excluídos da equipe olímpica alemã em 1933. Atletas judeus afastados dos clubes esportivos alemães se reuniram em associações judaicas separadas, como os grupos Maccabi e Shield, e usaram instalações segregadas improvisadas. No entanto, essas instalações não eram comparáveis às bem financiadas organizações esportivas alemãs. Além dos judeus, ciganos como o boxeador Sinti Hukeli também foram excluídos do esporte alemão. Como um gesto simbólico para acalmar a opinião internacional, as autoridades alemãs permitiram que a esgrimista Helene Mayer, cujo pai era judeu, representasse a Alemanha nos Jogos Olímpicos de Berlim. Ela conquistou a medalha de prata na esgrima individual feminina e fez a saudação nazista no pódio, assim como todos os outros medalhistas alemães. No entanto, nenhum outro atleta judeu representou a Alemanha nesses Jogos Olímpicos. Apesar disso, 9 atletas judeus, ou de ascendência judaica, ganharam medalhas nas Olímpicas nazistas, incluindo Mayer e 5 atletas húngaros. Além disso, 7 atletas judeus dos Estados Unidos competiram nos Jogos. Muitos desses atletas foram pressionados por organizações judaicas para boicotar os Jogos, mas optaram por competir por diversos motivos. Muitos deles sem compreender completamente a extensão e o propósito da perseguição nazista aos judeus e também a outros grupos. Em agosto de 1936, o regime nazista tentou disfarçar as suas políticas racistas ao sediar os Jogos Olímpicos de Verão. Cartazes antissemitas foram temporariamente removidos e os jornais suavizaram a sua retórica. Tudo isso seguindo as diretrizes do Ministério da Propaganda liderado por Joseph Goebbels. Dessa forma, o regime explorou os Jogos Olímpicos para apresentar uma falsa imagem de uma Alemanha pacífica e também tolerante aos espectadores e jornalistas estrangeiros. Para os Jogos de Verão que ocorreriam entre 1º e 16 de agosto, os nazistas fizeram extensos preparativos. Construíram um complexo esportivo maciço, incluindo um novo estádio e uma vila olímpica de ponta para os atletas. Berlim se enfeitou com bandeiras olímpicas e suásticas, criando um ambiente festivo e lotado.
No entanto, a maioria dos visitantes não tinha conhecimento de que o regime nazista temporariamente removeu as placas anti-judaicas da cidade e realizou batidas policiais contra os ciganos. Em 16 de julho de 36, cerca de 800 ciganos foram presos e mantidos em um campo especial em Mazar, que ficava nos arredores de Berlim. Além disso, as autoridades nazistas garantiram que visitantes estrangeiros não fossem sujeitos às leis que criminalizavam relações homossexuais na Alemanha, especialmente o parágrafo 175. A abertura dos jogos, em 1º de agosto de 36, foi marcada pela presença de Hitler. Uma fanfarra musical, liderada pelo famoso compositor Richard Strauss, anunciou a chegada do ditador perante uma grande multidão alemã. Centenas de atletas, representando equipes de todo o mundo, marcharam para o estádio, introduzindo um novo ritual olímpico. Um corredor solitário trouxe a tocha olímpica, que percorreu um revezamento desde o local dos antigos Jogos em Olímpia, na Grécia. 49 equipes atléticas de todo o mundo competiram nos Jogos de Berlim, o maior número em qualquer Olimpíada até então. A Alemanha apresentou a maior equipe, composta por 348 atletas, seguida pelos Estados Unidos com 312 membros, incluindo 18 afro-americanos. A delegação americana foi liderada por Avery Brundage, que era presidente do Comitê Olímpico Americano. A União Soviética optou por não participar desses jogos, uma decisão que ecoou até os Jogos de Helsinki em 1952, quando a Guerra Fria estava no auge. A Alemanha nazista promoveu as Olimpíadas com uma propaganda habilidosa, usando cartazes coloridos e capas de revistas. A ênfase nas imagens atléticas estabeleceu uma conexão entre a Alemanha e a Grécia Antiga, reforçando o mito racial nazista de que a civilização alemã superior era a herdeira legítima de uma cultura ariana da Antiguidade Clássica. Isso enfatizava os tipos raciais arianos ideais, retratando heróis com cabelos loiros, olhos azuis e traços finamente esculpidos. A propaganda alemã continuou após os Jogos com o lançamento do controverso documentário Olímpia, que foi dirigido por Lenin em 1938. Ela, famosa por seu filme de propaganda anterior que se chamava Triunfo da Vontade, que retratava comícios do Partido Nazista em Nuremberg, foi contratada pelo regime para produzir esse filme sobre os Jogos Olímpicos de Verão de 36. Antes de partirmos para o próximo tópico, não esqueça de deixar o like no vídeo se você estiver gostando do conteúdo. Vamos lá! Há mais de 80 anos, um debate fervoroso envolveu os Jogos Olímpicos, relacionando eles a questões de direitos humanos e também a política internacional. O cenário em 2022 apresenta paralelos notáveis com esse episódio em 1936, uma vez que existiu um debate em curso sobre um possível boicote às Olimpíadas de Inverno de 2022 em Pequim. Isso também foi em resposta a abuso dos direitos humanos. Para entender a complexidade dessas situações, é essencial analisar o contexto, os argumentos pró e contra boicotes olímpicos, os impactos e as lições aprendidas com os eventos passados. A Olimpíada Nazista de 1936 em Berlim foi marcada por uma série de desafios éticos e políticos, com muitos apelando para um boicote internacional. Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933, consolidando o regime nazista e impondo uma ideologia de supremacia ariana que resultou em perseguição sistemática em minorias étnicas e religiosas, especialmente os judeus. Nesse contexto, o debate sobre a participação nas Olimpíadas tornou-se uma questão global. Políticos, grupos de direitos civis, presidentes de universidades, jornais, organizações trabalhistas e várias legislaturas estaduais e câmaras municipais nos Estados Unidos foram unânimes em citar a perseguição dos judeus como motivo para pular os Jogos de Berlim. A justificativa para o boicote se baseava em princípios éticos, com apelos para que as nações se recusassem a competir em um evento hospedado por um país que violava sistematicamente os direitos humanos. A argumentação central era de que as Olimpíadas não poderiam ser separadas da realidade política e que a comunidade internacional tinha o dever moral de denunciar e condenar as atrocidades cometidas na Alemanha nazista. No entanto, em meio ao apelo por um boicote, também surgiram argumentos contra a mistura de esporte e política. Alguns sustentaram que as Olimpíadas deveriam ser um terreno neutro, onde atletas de todo o mundo pudessem competir com base em méritos esportivos sem levar em conta questões políticas. Eles acreditavam que privar os atletas da oportunidade de participar seria injusto, pois eles se prepararam e treinaram por anos para representar os seus países. Além disso, havia a preocupação de que boicotar as Olimpíadas não levaria a uma mudança real na política alemã, e em vez disso, prejudicaria os atletas. A questão do boicote atingiu seu auge com uma votação decisiva em dezembro de 1935, realizada pela União Atlética Amadora dos Estados Unidos. A votação quase levou ao boicote, mas no final, a maioria votou a favor da participação nas Olimpíadas de Berlim. Em meio às discussões sobre boicotes olímpicos,
algumas vozes notáveis levantaram a questão do tratamento racial nos Estados Unidos. Durante a década de 1930, os Estados Unidos ainda estavam profundamente marcados por questões de segregação racial, com as chamadas leis de Jim Crow vigentes em estados do Sul, segregando negros e brancos em praticamente todas as esferas da sociedade. Além disso, muitas ligas esportivas profissionais eram totalmente brancas, excluindo atletas negros de participarem. Essa dinâmica criou um dilema para os defensores do boicote. Alguns afro-americanos apontaram a hipocrisia de boicotar as Olimpíadas devido à perseguição na Alemanha, enquanto os Estados Unidos tinham seu próprio histórico de discriminação racial. A luta pela igualdade de direitos nos Estados Unidos, embora em um contexto diferente, era uma batalha legítima. Atletas negros, como Jesse Owens, que se destacou nas Olimpíadas de 36, conquistando 4, resolveram os problemas de discriminação racial nos Estados Unidos, pois após o retorno de Owens à América, ainda levaram muitos anos até que a sua vitória nas Olimpíadas pudesse influenciar efetivamente a luta pela igualdade racial no seu país. O papel desempenhado pelo então presidente do Comitê Olímpico Americano Avery na defesa da participação dos Estados Unidos nas Olimpíadas de 36 é outro ponto crítico desse episódio histórico. Ele, que era um industrialista e conservador, foi um defensor fervoroso da participação americana nos Jogos, chegando ao ponto de fazer comentários antissemitas, rotulando a campanha anti-olímpica como uma conspiração judaico-comunista. Sua postura levou a acusações de que ele estava agindo como um fantoche nazista por parte de alguns jornais americanos. O governo nazista estava determinado a garantir a participação dos Estados Unidos nas Olimpíadas, visto que ele via o evento como uma oportunidade de melhorar a sua imagem internacional e também estabelecer um apelo diplomático. Para tranquilizar as preocupações sobre o tratamento dos judeus na Alemanha, as autoridades nazistas convidaram Avery a visitar o país em 34. Durante a sua estadia na Alemanha, ele foi recebido com tratamento VIP e concluiu que os atletas judeus estavam sendo tratados de maneira justa, argumentando a favor da continuidade dos Jogos. Esse episódio ressalta como as considerações políticas e diplomáticas podem influenciar a participação nas Olimpíadas. A pressão exercida por governos estrangeiros e a preocupação com a imagem internacional podem levar a decisões que contrariam princípios étnicos fundamentais. O caso de Avery também ilustra como interesses pessoais e ideológicos podem afetar decisões que têm implicações muito além do mundo do esporte. Jeremiah Mahoney, que sucedeu Avery como presidente da União Atlética Amadora em 34, desempenhou um papel importante na luta pelo boicote. Ele era um democrata e ex-juiz de Nova York, conhecido por sua oposição à discriminação racial e religiosa. Mahoney e outros defensores do boicote argumentaram que a Alemanha nazista buscava não apenas a participação americana em uma competição esportiva, mas também pretendia fortalecer a sua economia com o dólar americano e obter apoio político dos Estados Unidos. Isso exemplifica como o boicote olímpico era visto não apenas como uma questão esportiva, mas como parte de uma estratégia política e econômica mais ampla. O confronto entre Avery e Mahoney simbolizou as divergências dentro do movimento olímpico americano sobre a questão do boicote. Ambos os homens vinham de espectros políticos opostos, Avery sendo um republicano conservador e Mahoney um democrata progressista. A votação de dezembro de 1935 da União Atlética Amadora foi um ponto crítico no debate sobre o boicote. A vitória daqueles que apoiavam a participação nas Olimpíadas selou o destino da equipe olímpica americana. No entanto, vale ressaltar que a AU desempenhou um papel crucial, uma vez que ela era responsável por certificar atletas e equipes olímpicas. Se a votação tivesse sido a favor do boicote, a participação dos Estados Unidos nessa Olimpíada teria se tornado altamente improvável. O governo alemão estava profundamente preocupado com a possibilidade dos Estados Unidos retirarem a sua equipe das Olimpíadas, devido à pressão da comunidade judaica americana e também de outros grupos. O embaixador britânico na Alemanha na época, Sir Eric Phipps, informou que Hitler estava muito interessado nos Jogos Olímpicos e que o governo alemão temia o impacto de um possível boicote dos Estados Unidos. Enquanto a batalha pelo boicote se desenrolava, a opinião pública internacional também era afetada. Os apelos por boicotes de curta duração surgiram em países como Grã-Bretanha, Canadá, França, Suécia, Tchecoslováquia e também os Países Baixos. No entanto, esses países, em última análise, seguiram a decisão da AU e participaram dos Jogos de Berlim. As Olimpíadas de 36 ocorreram com a participação de 49 nações e nenhum país acabou boicotando o evento. A Espanha foi a exceção devido ao início da Guerra Civil Espanhola e a União Soviética, como vimos, optou por não competir nas Olimpíadas. Enquanto os Estados Unidos enviaram uma grande delegação de competidores, incluindo 18 atletas negros, um jornal nazista se referiu a eles de maneira depreciativa. No entanto,
O regime se comportou relativamente bem durante os jogos, alcançando vitória na propaganda. Uma reportagem do New York Times exaltou as Olimpíadas de Berlim como as maiores e mais bem organizadas até então. A Casa Branca não se envolveu no debate sobre boicotar os jogos, contrastando com a decisão posterior do presidente Jimmy Carter de boicotar as Olimpíadas de 1980 em Moscou devido à invasão soviética no Afeganistão. O boicote olímpico de 1980 não alcançou o seu objetivo de pressionar os soviéticos a sair do Afeganistão. As histórias dos atletas cujas esperanças olímpicas foram frustradas pelo boicote, juntamente com a subsequente ausência de atletas da União Soviética e do bloco comunista nas Olimpíadas de 84 em Los Angeles, tiveram um efeito profundo na ideia de boicotar os Jogos Olímpicos novamente. Isso explica porque a campanha americana para pular as Olimpíadas de Pequim não foi tão intensa quanto o esforço de 1936. A Alemanha saiu vitoriosa nas Olimpíadas de Berlim, com seus atletas conquistando o maior número de medalhas. A organização e hospitalidade alemãs receberam elogios dos visitantes. A maioria dos relatórios dos jornais sugeriu que os Jogos haviam reintegrado a Alemanha ao cenário internacional e até humanizado os alemães novamente. No entanto, poucos perceberam, como o jornalista americano William Shirer, que o brilho de Berlim escondia um regime nazista e opressor. Logo após os Jogos, Hitler continuou com seus planos de expansão alemã e a perseguição dos judeus recomeçou. 2 dias após o encerramento das Olimpíadas, o chefe da Vila Olímpica cometeu suicídio após ser demitido do serviço militar devido à sua ascendência judaica. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, desencadeando a Segunda Guerra Mundial apenas 3 anos após as Olimpíadas. Eu vou deixar aqui na tela a contagem das 12 nações que mais ganharam medalhas nos Jogos de 1936. Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado de alguma forma e queira apoiar ainda mais o nosso trabalho aqui no YouTube, considere apoiar o canal com apenas R$10. Isso vai ajudar muito a esse projeto sempre crescer aqui na plataforma. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.